É possível ser santo no meio do mundo? São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, dedicou sua vida a recordar às pessoas que elas podem encontrar Deus através do seu trabalho, na sua vida familiar e nas demais atividades cotidianas. É esse o tema do Arquidiocese Entrevista, que conversa com o padre Caio Pena Chaves, da Prelazia da Santa Cruz e Opus Dei em Londrina. Olá, bem-vindos ao Arquidiocese Entrevista. Hoje quem nos recebe é o padre Caio Pena Chaves, sacerdote do Opus Dei aqui em Londrina. Olá, padre Caio, muito obrigada em nos receber aqui no Centro Cultural Guairá. É uma alegria conversar com o senhor. Oi, Ju, de nada. Fico muito contente de poder ajudar vocês aí, dando essa entrevista. Muito obrigado pela oportunidade. Padre, para a gente começar, o que é o Opus Dei? Então, o Opus Dei é uma instituição da Igreja Católica que tem, assim como finalidade, difundir a mensagem da chamada universal à santidade. Ou seja, que todos os cristãos, todos os batizados, estão chamados à plenitude da vida cristã, isso no meio do mundo, no meio dos próprios afazeres, no meio do trabalho profissional, né? Então, o Opus Dei, no fundo, é essa mensagem, né? De que você pode amar a Deus, você pode ser santo através das atividades cotidianas. E essa ideia é muito presente no pontificado do Papa Francisco. Ele fala dos santos ao pé da porta. Sim, sim. É verdade. E se vê mesmo, pelo menos eu penso assim, né? Se vê que o Papa Francisco, ele coloca um empenho grande mesmo em propor para os cristãos modelos de santidade mais próximos. Tá? Porque, bom, a santidade é sempre admirável, né? A gente pensa, por exemplo, no Padre Pio, né? Nossa, super santo, né? Todo mundo admira, né, a santidade desse homem e muita gente tem uma grande devoção por ele. Só que para muitas pessoas, talvez imitar, né, a santidade do Padre Pio seja um pouco mais complicado, não? Por quê? Porque é uma vocação diferente, né, da minha, porque ele viveu em circunstâncias assim muito particulares, né, diferentes da minha, da maioria das pessoas. Agora você pega, por exemplo, um Carlo Acutis, né? Então você pega uma Chiara Badano, ou você pega a própria Guadalupe Ortiz y Landázuri, né, que é a primeira mulher do Opus Dei a ser beatificada. Então são exemplos de pessoas mais próximas. Então são pessoas santas cuja vida eu conheço e digo, nossa, puxa, podia ser minha vizinha, podia ser minha professora, ela podia ser, sei lá, qualquer pessoa, assim, como qualquer pessoa com quem eu convivo, né? Então por isso o Papa fala essa expressão de santo da porta ao lado, ou santo ao pé da porta, né? Ou seja, exemplos de santidade que, assim, vivida por pessoas que estão muito próximas a mim. Então isso me anima, né? Porque ao ver esse exemplo, eu digo, puxa, isso aqui eu sou capaz de imitar, né? Então, eu posso viver como essa pessoa que é muito parecida comigo em muitos aspectos, né? Isso quer dizer que o operário pode ser santo, o agricultor pode ser santo, a professora pode ser santa? Sim. Qualquer pessoa pode ser santa. Lembrando que a santidade, qual que é o núcleo da santidade? Então, a santidade é o amor a Deus, né? O que mede a santidade de uma pessoa é o amor a Deus e o amor ao próximo por Deus. E a mensagem do Opus Dei é justamente essa, né? Então, que qualquer pessoa pode amar a Deus, então, nas circunstâncias em que se encontra. Então, eu não preciso me afastar do mundo, né? Não preciso, essa não é a minha vocação, obviamente, mas eu não preciso deixar o meu trabalho, não preciso deixar as minhas circunstâncias. Então, para amar a Deus. O amor a Deus, ele pode ser cultivado também no meio da rua, né? Por assim dizer, em qualquer atividade, né? Todos esses caminhos, ao invés de serem empecilhos para a santidade, eles são caminhos de santidade. São caminhos de santidade, exatamente. Né? Porque se eu procuro fazer o trabalho com amor, então ele tem, aos olhos de Deus, o valor de uma oração, né? Tá? Então lembrar que, aliás, se a gente pega lá o livro do Gênesis, a gente vê lá que Deus criou o homem e a mulher para trabalhar, né? Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Então São José Maria, ele chamava muito atenção para isso, porque ele via nisso uma confirmação dessa mensagem, né? Então, que o trabalho humano é uma vocação básica, né, nossa, e para nós, portanto, é um caminho de união com Deus.
O senhor falou de São José Maria, ele é conhecido como o santo do cotidiano. Sim. Por quê? Quem que deu esse título a ele? Então, quem deu esse título a ele foi o Papa João Paulo II. Então, no dia seguinte à canonização, que foi de São José Maria, né, que foi no dia 6 de outubro de 2002, então, portanto, no dia 7 de outubro, né, no dia seguinte, o Papa teve uma audiência na Praça de São Pedro, recebendo todos os peregrinos, né, que tinham ido para Roma para aquela cerimônia. E no começo ele falou umas palavras, né, de saudação, e nessas palavras ele resumiu, né, um pouquinho assim qual que foi a vida, qual que foi a mensagem de São José Maria. E aí nessa mensagem ele usou essa expressão. Ele disse assim: podemos dizer que o São José Maria é o santo do cotidiano, ou também o santo da normalidade, né? E daí ele explica por quê. Fala, porque São José Maria dizia justamente isso, né? Que para um cristão, né, de fé, então a vida cotidiana é um caminho de união com Deus. Então foi o santo que nos ensinou a buscar a Deus através da normalidade da vida cotidiana, né? E padre, para o senhor, o que mais chama a atenção na figura de São José Maria? O que mais me chama a atenção, olha, é uma pergunta assim, não diria que não é fácil de responder, mas pensando um pouquinho na resposta, né, eu diria assim que justamente a normalidade com que ele fala de Deus, a simplicidade com que ele nos aproxima de Deus. Claro, eu não conheci ele pessoalmente, né? Então, porque quando ele faleceu, eu era recém-nascido, né? Tinha lá, acho que não tinha um ano completo, assim. Então, mas depois lendo os seus escritos e vendo as imagens, então dá uma impressão assim de familiaridade, de proximidade muito grande, né? Então é como se tivesse conhecido ele pessoalmente. Então isso me chama a atenção, né? O modo simples e normal com que ele fala de Deus e faz assim parecer a vida cristã algo muito descomplicado, né? Algo muito acessível, algo muito normal. Então isso realmente, para mim, é uma coisa assim apaixonante, né? E como ele é um santo recente, a gente tem vários vídeos dele, sim, de homilias, tertúlias. É verdade, é verdade. Ele, assim, pessoalmente, ele não gostava muito disso, porque ele gostava de ter encontros mais pessoais, né? mais simples, mais normais. E ele achava no começo que você filmar, né, esses encontros talvez tirasse um pouquinho da naturalidade, mas das pessoas que conviviam com ele, então perceberam, né, a importância até histórica, né, de você ter um registro para gerações futuras. Então aí ele concordou, né, falou, de fato isso aí pode ser muito útil, né, para que outras gerações, né, as gerações futuras possam conhecer mais de perto, né, assim, explicado pelo próprio fundador, qual é a mensagem do Opus Dei, que é o meu caso, né? Então eu conheci através dos vídeos e quando a gente vê essas imagens é sempre muito bacana, né? Padre, o Opus Dei está prestes a completar 100 anos. E como foi que nasceu, né? Como que São José recebeu essa inspiração para fundar a obra? Então, é interessante isso, porque assim, o Opus Dei, ele não nasceu, vamos dizer assim, por uma bolação, não foi uma bolação do São José Maria, algo que ele estava imaginando, pensando, a partir de umas ideias prévias. Não foi assim o resultado de uma elaboração teológica. Ele não pensava, ele mesmo dizia, né, que nunca pensou em ser fundador de nada. Mas até, ele nem pensava em ser padre, né? Ele nem pensava em ser padre. Quando ele era adolescente, ele tinha lá os planos dele, né, de ter uma família, né, de arranjar uma namorada, de fazer uma carreira universitária. Naquela época, começo do século passado, na Espanha, então estava muito na moda a carreira de arquitetura, né? Então ele gostava muito disso, era um assunto que ele gostava, então ele pensava em ser arquiteto, né? E só que um dia, então, quando ele estava indo para a escola, ele morava numa cidade que está mais ou menos no norte da Espanha, chama Logronho. Então, caiu uma nevasca muito forte, né? Era um inverno rigoroso aquele ano lá. Mais ou menos 1917, 1916, 1917, né?
Então, quando ele estava indo para a escola, na rua, todo encapotado lá, né, por causa do frio, então, de repente, ele se deparou com umas pegadas na neve, que eram pegadas de uns pés descalços, né? E ele reconheceu de quem eram aquelas pegadas. Era de um frade carmelita, um carmelita descalço, né? Que, em sinal de pobreza e de penitência, costumavam andar dessa maneira, né? E aquilo tocou muito ele. Ou melhor dito, né? Deus se utilizou daquilo para lançar uma sementinha no coração dele. E ele pensou, puxa vida, se outros fazem isso por amor a Deus, o que eu sou capaz de fazer, né? E aquilo lá, assim, como que gerou uma inquietação, né? No bom sentido. Ele começou a sentir, assim, um desejo, né? De se entregar para Deus. Começou a perceber que talvez Deus quisesse algo dele, né? E aí veio a decisão de entrar no seminário. Tá? Então, uma mudança de planos, assim, bastante radical, né? Mas ele achou que assim ele estaria mais disponível para aquilo que Deus pudesse pedir dele, né? E de fato, houve essa mudança e a partir daí foram 10 anos, né, de oração, pedindo muito para Deus, né, Senhor, que eu veja, né, que eu veja o que você quer de mim. Ele repetia, né, essa ejaculatória, né, com as palavras lá do cego de Jericó, né, Senhor, que eu veja, né? E depois chegou, então ele já tendo sido ordenado sacerdote, né? Então chegou o dia 2 de outubro de 1928, que ele estava em Madrid, né? E durante um retiro espiritual, e ele fala, né, que naquele momento ele viu, ou seja, Deus mostrou para ele o que ele queria, né? Então que era promover uma instituição que pregasse essa ideia, né, que difundisse na igreja essa mensagem, né, de que todo batizado está chamado a ser santo, né? Como o senhor comentava com a gente aqui antes de começar a entrevista, o Opus Dei tenta uma retomada ao que os primeiros cristãos viviam. Sim, o São José Maria falava isso, né, que no fundo, ao despertar em cada batizado a consciência da vocação à santidade, o que você está fazendo é, de certa forma, retornar ao espírito da cristandade primitiva, né? Então, se você pega lá os primeiros cristãos, a gente vê isso pelas cartas de São Paulo, a gente vê isso também pelos primeiros escritos, né, daquela época. Então a gente vê que os cristãos eram pessoas comuns, né? Eram homens, mulheres, jovens e velhos, eram pais de família, eram trabalhadores do campo, da cidade. Então, eles não tinham assim vamos dizer assim, eles não eram diferentes, né, dos outros, não sei, pelo modo de vestir ou pela língua que falavam, não, eles estavam totalmente inseridos, né, ali no momento histórico em que eles viviam, e estando nesse ambiente, eles procuravam amar a Deus, né? Tá? Então, o que eles procuravam fazer, sim, era viver de modo coerente, né, com o batismo, né, com a fé cristã, e acabavam dando testemunho, né, da vida cristã naquela época, né? Então, e o São José Maria, ele colocava essa comparação, no fundo, o Opus Dei, de certa forma, revive isso. Tá? Por quê? Porque você olha para o Opus Dei e o que você encontra? Você encontra pessoas comuns, né? Normais, isso, homens, mulheres, trabalhadores do campo, da cidade, operários, executivos, professores, advogados, médicos. Então, gente que assim, não se destaca, né, por nada assim, de diferente, né, dos seus iguais, e no meio desse ambiente procuram dar testemunho de vida cristã, né? Então é daí essa comparação com os primeiros cristãos. É esse o apostolado das pessoas que fazem parte do Opus Dei, ali com as pessoas com quem elas convivem. Exatamente, é. Então São José Maria falava isso, né, que quando você trabalha num lugar, quando você convive, né, com as pessoas, você faz amizades. A amizade é um valor humano e a amizade é sempre enriquecedora. E ele dizia que a amizade acaba sendo também um âmbito onde você transmite a tua fé, tá? Porque, assim, um amigo que me conhece, que convive comigo, ele vai saber, né? Mais ou menos como eu vivo, aquilo que eu penso, e eu posso também, através da amizade, ajudá-lo, né? Falar do meu amor a Cristo, do modo como eu procuro amar a Deus. Então, a amizade acaba sendo um âmbito, né? Assim, também de difusão
da mensagem do Evangelho, né? De testemunho cristão. Padre, e como que foi o teu chamado vocacional? O meu chamado? Tá certo. Então, eu conheci o Opus Dei quando estava no ginásio ainda, na época chamava de ginásio, estou ficando velho aí. Que agora seria o ensino fundamental, né? Então, eu conheci através do meu pai. Meu pai, ele, na época, ele sempre participou, né, de movimentos da igreja e tudo mais, e na época, era começo dos anos 80, ele estava procurando, né, um lugar assim onde ele pudesse ter um acompanhamento espiritual. E aí um padre, amigo dele, isso foi lá em Campinas, né? Eu sou natural de Campinas, interior de São Paulo, e aí um padre amigo dele falou do Opus Dei. Na verdade, ele leu um artigo numa revista falando sobre o Opus Dei, se interessou, e daí ele perguntou para esse padre, que já faleceu, né? Monsenhor Sena, era um padre lá da Arquidiocese de Campinas, um homem muito bom, né? Muito santo, e o Monsenhor Sena falou para ele, olha, aqui em Campinas tem, né? Tem um centro do Opus Dei, e se você quiser eu posso te apresentar, e de fato ele foi lá, e começou a ter direção espiritual. Então, na época, eu e meus irmãos, a gente era criança ainda, né? E depois ele levou a gente lá para participar de algumas atividades, né? Tinha atividades lá mais para a nossa idade e tudo. Bom, meus irmãos já eram um pouco mais velhos, né? Já estavam no colegial, né? E aí eu comecei a frequentar, a participar, e foi surgindo tudo muito naturalmente, né? Então, até que isso aí eu já estava né? Começando o ensino médio, né? Na transição aí do fundamental para o médio. E aí veio, né, essa inquietação, ainda era muito jovem, né, na época tinha 15 anos, né? E aí veio assim essa ideia, né, de mais ou menos parecida com o São José Maria aí, né? Um chamado. Assim, essa coisa, né, de, puxa, né, esse ideal de entregar a vida para Deus, né? Então, aí eu topei. Então... E quais foram os próximos passos? Quais foram os outros passos? Os outros passos, Os outros passos, assim? Então, na verdade, não houve, assim, nenhum outro passo, assim. O passo já estava dado. Então, eu decidi dedicar minha vida para Deus no Opus Dei. E a partir daí, então, foi viver, né? Procurar a santidade, procurar ser santo, né? Lutar para ser santo, né? No meio das minhas circunstâncias, de acordo com os ensinamentos de São José Maria, né? Então... Bom, logo em seguida eu entrei na faculdade de Direito, né? Me formei em Direito, comecei a trabalhar como advogado, e aí, depois de alguns anos, aí surgiu todo o tema da vocação sacerdotal, né? Que foi, vamos dizer assim, um chamado dentro do chamado, né? Então o primeiro chamado foi ao Opus Dei, sim, e depois ao sacerdócio. Exatamente, Isso, eu entrei para o Opus Dei, assim, não pensando em ser padre, né? Ao contrário, não era uma coisa que eu pensava para mim, assim, era... Eu entrei para o Opus Dei para isso, né? Para me dedicar a Deus, de acordo aí com o espírito do Opus Dei, lá no meio do meu trabalho. E aí, depois de alguns anos, aí que foi surgindo, né? Foi brotando, assim, né? Essa nova vocação, e aqui estou. Que legal. O senhor comentou sobre o Centro Cultural. É assim que se chamam as casas do Opus Dei. Como que é essa questão? Exatamente. Sim, porque o trabalho do Opus Dei basicamente é um trabalho de acompanhamento espiritual, né, e de formação. E no fundo é transmitir essa mensagem, né? Assim, da chamada universal à santidade, e depois proporcionar, né, toda uma formação para que as pessoas que queiram, né, então possam viver essa mensagem, tá? E essa formação, ela é dada assim nos centros, né, que o Opus Dei tem em várias cidades. Então, e foi esse o nome, né, que o São José Maria pensou, né, um centro, né, talvez para distinguir um pouquinho assim da vocação religiosa, né, porque no caso dos religiosos você sempre fala de casa, pelo menos acho que é assim, não sei, posso estar enganado. Então a casa lá de uma congregação e tal. Então como o Opus Dei era uma vocação diferente, né, um caminho diferente, então para não haver, vamos dizer assim,
uma confusão, né? Então ele preferiu chamar de centro, né? E como que o Opus Dei ele está inserido na história da igreja? Essa pergunta me lembra de uma coisa, de um fato, né? Quando eu estava em Roma, fazendo lá uns estudos, né? Me preparando para a ordenação, isso foi no ano 2000, 2001, mais ou menos, por aí. Então foi publicado um livro sobre São José Maria, sobre o Opus Dei, na verdade. É um livro escrito por um jornalista italiano. E ele fez lá o lançamento do livro e ele convidou o cardeal Ratzinger, né? O então cardeal Ratzinger, para estar no lançamento, né? Então, imagina, lotou o auditório, porque, claro, naquela época já era uma figura assim super conhecida, prestigiosa. E aí eu fui lá, né? Fui lá no lançamento do livro, né? Confesso que foi mais para ouvir lá o cardeal Ratzinger do que pelo livro em si, que era muito bom também, né? Mas me chamou a atenção uma coisa que ele disse lá no discurso que ele fez, que eu achei assim muito bonito. Ele falou assim, né, que quando ele pensava no Opus Dei, né, ele lembrava de um versículo do capítulo 5 do Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 17, que Jesus diz assim: o meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Então, ele dizia que quando ele pensava no Opus Dei, ele lembrava desse versículo. Por quê? Porque ele dizia assim, né, que se você olha a história da igreja, você vê que Deus nunca abandona a igreja, né, e que em todas as épocas Deus está sempre suscitando uma vida de um santo, uma instituição, um apostolado, assim, para rejuvenescer, né, a missão da igreja. Então, para cada época, para cada circunstância, então Deus está sempre suscitando ali, né, alguma instituição, alguma vida santa, né, como foram os religiosos lá no século XII, como foram os jesuítas no século XVI e assim por diante, né. Então, eu acho que a resposta tem um pouquinho a ver com essas palavras do cardeal Ratzinger, né. Então você vê que o Opus Dei está inserido assim dentro da história da igreja, né, como assim uma resposta para as necessidades atuais, né, da igreja. E nesse sentido, o Opus Dei, de certa forma, ele é até pioneiro, né, porque já desde os anos, imagina, desde da década de 30, né, do século passado, ele já começou a difundir e a pregar ideias que mais para frente surgiram, né? Por exemplo, isso, né? O chamado universal à santidade, né? Que foi o ensinamento central, né? Do Concílio Vaticano II, de acordo com o Papa São Paulo VI. Também todo o tema do ecumenismo, né? Porque, imagina, o Opus Dei ele foi a primeira instituição da Igreja a admitir como cooperadores pessoas não católicas e não cristãs. Então, São José Maria via, né, que, assim como, assim, mesmo as pessoas que não tinham, né, a nossa mesma fé, podiam, de certa forma, colaborar, né, na difusão do bem, e acabava sendo também uma maneira de conhecer a Deus, né, de se aproximar da igreja. Então, todo esse tema também do valor santificador do trabalho, né, que até então não era algo que estava muito claro, assim, né, do ponto de vista teológico. Depois ficou mais claro, né? Então a valorização, né, da mulher, do leigo, o papel do leigo na igreja, na missão da igreja. Então são coisas que só mais tarde, né, começaram a ser mais, começaram a aparecer mais, no cenário teológico, né? E o São José Maria já desde aquele começo já pregava, né, já ensinava tudo isso. Então, eu interpreto assim, né, que o Opus Dei, no fundo, você vê que Deus suscitou ali para já, assim, já despertar, né, a consciência dos cristãos para muitas coisas que para muitas coisas que havia necessidade, né, de um aprofundamento agora nessa nossa época, né. E com relação à diocese, como que está inserido aqui, por exemplo, na Arquidiocese de Londrina? O São José Maria, ele falava assim, que o Opus Dei, ele está para servir a igreja, né? Tá? E, bom, o Opus Dei faz parte da igreja,
né? Em concreto, como prelazia pessoal, ele faz parte da estrutura hierárquica da igreja, tá? Então, mas ele exerce um trabalho assim mais de direção espiritual, tá? De acompanhamento espiritual. Para todo o restante, as pessoas que vêm aqui, cada um busca a própria paróquia, né? Tá? E ele também dizia que o Opus Dei ele sempre trabalha muito unido, né, ao bispo diocesano, né, de cada lugar, de cada cidade onde tem lá uma casa do Opus Dei, uma residência do Opus Dei, né, um centro. Então a gente procura, né, como toda instituição da igreja, né, então a gente procura estar muito unido ao bispo, tá? Também pensando que todo o fruto, né, do nosso apostolado acaba ficando na diocese, né, porque as pessoas que vêm aqui ter direção espiritual, depois cada um frequenta a missa na própria paróquia, depois cada um vai, né, fazer apostolado e ajudar nas atividades que tem na própria paróquia. Então acaba havendo assim um vínculo, né, de colaboração que é muito enriquecedor, né, muito bacana, né? O senhor até comentava que o senhor faz parte do time de futebol dos padres da arquidiocese, né? Sim. Só não foi para o torneio regional por causa de um acidente. Exatamente. O padre Claudinei aí convidou para fazer parte do time. Só que, claro, depois aí no treino acabei machucando o joelho aí, infelizmente não deu para participar lá do torneio. Não sei se ia contribuir com muita coisa, mas... Padre, quem que pode participar da obra? Quem que são os membros do Opus Dei? O Opus Dei, como mensagem, ele é aberto a todos, tá? Então, qualquer católico, né, pode viver a mensagem do Opus Dei. Tá? Que no fundo é isso, né, de buscar a Deus, buscar amar a Deus no meio do trabalho, no meio das circunstâncias pessoais. Mas, além disso, o Opus Dei também é um caminho vocacional, tá? Ou seja, um caminho de dedicação a Deus. Então, São José Maria dizia isso, né, que não adianta nada você ter uma ideia muito boa, muito bacana, se depois você não tem pessoas que se dedicam a difundi-la, tá? Então, o Opus Dei também é um caminho vocacional nesse sentido, tá? De pessoas que se dedicam para, vamos dizer assim, viver mais a fundo essa mensagem, né? Tá? De santificação da vida ordinária. E quem faz parte do Opus Dei? Então, homens e mulheres leigos, né? Casados, solteiros. Então, e aí você tem a diversidade de membros, né? Assim, a maioria são pessoas casadas, né? Homens ou mulheres, que são supernumerários, né? Depois você tem aqueles que vivem o dom do celibato, tá? Que são os numerários, né? Que são os que moram nos centros, né? Como esse, e os adscritos, né? Que são pessoas que então vivem essa entrega a Deus no celibato, mas não moram nos centros, né? Cada um mora assim por conta própria ou com a sua família e assim por diante, né? E a gente percebe que a mensagem de São José Maria com a internet, principalmente, ela tá bem conhecida, assim, tá mais conhecida. Hoje em dia, mesmo que as pessoas não conheçam o Opus Dei, né? Queria que o senhor comentasse um pouquinho isso. Assim, o São José Maria mesmo dizia assim que tudo aquilo que ele publicava, que ele escreveu bastante, né? Livros, sermões, etc., cartas, né? E, claro, no primeiro momento, essas coisas ficavam mais restritas, né? Eram para as pessoas da obra ou para as pessoas que frequentavam ali o Opus Dei. Mas ele dizia assim, olha, um dia isso aqui vai ser vendido nas bancas de jornais, né? Então... Hoje acontece hoje em dia, isso. Exatamente. Então, bom, já não tem tanta Não banca tem de banca jornal, de jornal. assim, mas tem, sei lá, tem a internet, né? Uhum. Que acaba sendo assim como se fosse uma grande banca de jornal, né? Onde você tem acesso à informação e tudo mais. E de fato, né? Assim, todos os escritos do São José Maria, todas as coisas assim que ele ensinou, então ganharam uma difusão muito grande através da internet. Isso aí é muito bom porque, primeiro porque ajuda, né, a dar a conhecer essa mensagem e também porque essa mensagem atualmente já é um patrimônio da igreja. Já não é algo assim só para as pessoas do Opus Dei, mas para pessoas do mundo inteiro, né? E realmente acontece isso, né? Pessoas que não conheceram São José Maria, que nunca vieram, né, a um centro do Opus Dei, né, que talvez nunca tenham tido contato, né,
com alguém do Opus Dei, mas pela internet, né, acabam conhecendo, né, a mensagem e acabam vivendo, né? Assim, e é isso mesmo, né? Podemos dizer que o São José Maria, de certa forma, ele pensou, é isso mesmo, né? É para ser assim, né? E aqui em Londrina, padre, como que o Opus Dei atua? Nós temos aqui esse centro, né? E também tem o Centro Cultural Caravelas, né? Que desenvolve atividades lá com as mulheres. E o nosso trabalho basicamente é esse, né? Um trabalho assim de formação e de direção espiritual para as pessoas que vêm até nós e se sentem identificadas, né, com a mensagem de São José Maria. E a gente também promove, né, atividades, sabe, de todo tipo, né? Acadêmico, assistencial, universitário e tal. Então, que é uma maneira também de, nesses ambientes, você difundir a mensagem do Evangelho, né? E quem se interessar, quer participar, quer conhecer mais, como pode fazer? Para conhecer a mensagem do Opus Dei, eu diria assim que talvez o melhor meio é o próprio site da obra, né? www.opusdei.org, depois você podem colocar aí no vídeo. Então lá tem muito material, tem muitos testemunhos, tem muita coisa que a pessoa pode, que qualquer um pode conhecer. Depois, se tiver alguma dúvida, quiser participar de alguma atividade, através do site mesmo, pode mandar uma mensagem que depois é encaminhada, né? Padre, alguma coisa que o senhor queira acrescentar ou que a gente não abordou? Olha, não, só agradecer muito, né, a oportunidade de dar essa entrevista, porque é sempre bom, né? Então, porque muita gente ouve falar, mas às vezes não tem, assim, como conhecer mais de perto. Então, uma entrevista como essa acaba sendo, né, um caminho para muita gente conhecer. Então, espero que essa entrevista ajude, né, de fato, muita gente, sobretudo nisso, né, de entender essa mensagem que eu acho que é a ideia principal, né, de que todos nós somos chamados a amar a Deus, a estar unidos a Deus, e que esse amor, essa união com Deus pode ser vivido, pode ser buscado nas nossas circunstâncias pessoais, né? Então não preciso fazer nada de extraordinário, nada de diferente para servir a Deus, né? O meu próprio trabalho e as minhas atividades vão ser um caminho de encontro com Deus. Então acho que esse é o recado aí que eu posso passar. Obrigada, Padre Caio. Foi uma alegria conversar com o senhor sobre esse assunto que é apaixonante, né, para todo cristão. E queria pedir que o senhor deixasse a sua bênção para todos que estão nos assistindo. Claro, vamos lá. Então que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre todos nós e sobre cada um que assista esse vídeo, sobre as suas famílias, e que cada um receba essa graça de Deus de poder ver o trabalho e as próprias circunstâncias como um caminho assim tão bonito e tão simples ao mesmo tempo de encontro com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima. Quédate tranquilo, almas santas hay, y no pocas, muchas. Y además el Señor nos pide a todos nosotros, y a ti y a mí también, que seamos santos. Y no lo digo yo, Él. Stote perfecti, sicut pater meus celestis perfectus es. Sed santos como es santo mi Padre Celestial. Y eso no lo dice solo a los que llevamos estas cosas, Lo dice a todos, a los casados, a las casadas, a los solteros, a los obreros, a los intelectuales, a los campesinos, a todos. Dios te bendiga, que estás en San Pablo y estás rodeado de santos sin darte cuenta. ¿Y quién no me dice a mí que tú tienes en el corazón, estoy seguro, un fermento de santidad? Déjate llevar por Dios, que puede ser y debe ser uno de ellos. Dios te bendiga.